Olá, galera do quinto ano A e quinto ano B. Eu sou a professora Ivonete, né? Todo mundo já me conhece. E hoje nós vamos gravar nossa primeira videoaula de ciência, falando sobre o espaço sideral, o ser humano e o espaço sideral. Então, a vontade de entender e conhecer o universo levou o ser humano a desenvolver ao longo da história diversas tecnologias de observação e de exploração espacial. Entre elas tem as lunetas, os telescópios, satélites, espaçonaves, estão entre máquinas criadas para auxiliar o ser humano nessa exploração. Vamos lá? O ser humano e o espaço sideral. Durante milhares de anos, o ser humano observou o céu a olho nu, isto é, sem uso de instrumentos. Esse tipo de observação possibilitou a diversos povos se orientar na Terra e prever a ocorrência de estações propícias para plantar e para colher. Eu não sei se vocês sabem, pessoal, mas as pessoas mais velhas, elas costumavam se orientar pelos astros, não é isso? Essa observação aqui a olho nu. Muitas pessoas diziam, eu não vou plantar o milho porque a lua está ruim. Ou então, não, a lua não está boa para cortar o cabelo, enfim. Por que eles diziam isso? Porque antes eles não tinham esses equipamentos, né, esses instrumentos para se orientar, tá certo? Então, a luneta foi um dos primeiros instrumentos de observação. O Galileu Galilei, ele foi um importante astrônomo por volta de 1609. Ele foi um dos primeiros a observar o céu com uma luneta. Gente, luneta é um instrumento que tem uma lente, tá certo? Que faz com que a pessoa veja os objetos maiores, os objetos à distância, bem num grau maior, ok? Esse instrumento, a luneta, possibilitou ver mais de perto um objeto que está distante. Então, Galileu verificou, por exemplo, que existiam montes e crateras na superfície da Lua. Até então, as pessoas acreditavam que a Lua era lisa. Só que pelo contrário, a Lua, ela tem montes, crateras, rochas, tá certo? Aí os novos instrumentos de observação. Com o passar do tempo, a luneta foi aperfeiçoada e outros instrumentos de observação à distância foram inventados, como os binóculos e telescópio. Esse desenvolvimento possibilitou importantes descobertas sobre o universo. Atualmente, os astrônomos contam com grandes e potentes telescópios. Em 1990, foi lançado ao espaço o telescópio Hubble, ou Hubble, não sei, que é comandado da Terra por pesquisadores. Então, esse telescópio Hubble, eles usam avançados computadores e satélites artificiais para operá-los, ok? Então, aqui está dizendo que os astrônomos contam com grandes e potentes telescópios, que em 1990 foi lançado ao espaço, que no caso aí está com o quê? Com 31 anos que foi lançado esse telescópio Hubble, que é comandado da Terra por pesquisadores, ok? Agora nós vamos ver as viagens e equipamentos espaciais. As viagens, os equipamentos espaciais foram responsáveis por diversas descobertas sobre o universo e a Terra. Então, gente, demorou muito tempo até que as viagens espaciais deixassem de ser um sonho e se tornassem realidade. Não é isso? Que até
há alguns tempos atrás aí, as pessoas achavam que era difícil o ser humano ir até a Lua, né? Mas nós sabemos que houve essa viagem à Lua e não só uma vez, não é verdade? Então, a viagem à Lua, por enquanto, é o único astro visitado por seres humanos. A primeira viagem tripulada em que os seres humanos desembarcaram na Lua aconteceu em julho de 1969. Ou seja, faz 52 anos que aconteceu a primeira viagem tripulada à Lua. Então, os astronautas permaneceram na superfície lunar por 2 horas. Instalaram aparelhos, coletaram algumas rochas e tiraram fotos. Nos anos seguintes, foram feitas outras viagens tripuladas à Lua. E a última ocorreu em 1972. Tá certo? Ou seja, está com 49 anos que aconteceu a última viagem à Lua. Tá certo? E agora nós vamos falar um pouco sobre os equipamentos espaciais. Mesmo antes da primeira viagem de astronauta à Lua, os cientistas já haviam desenvolvido diversos equipamentos e materiais para essas missões. Só que a gente não sabia que era baseado nos equipamentos espaciais. E que até hoje, gente, muitos deles foram posteriormente adaptados para a vida cotidiana. E hoje beneficia milhões de pessoas. Veja alguns exemplos aí desses equipamentos espaciais. Nós temos aqui os tecidos resistentes ao calor, que são usados em roupas de bombeiros, que foram desenvolvidos inicialmente para os trajes espaciais. Não é verdade? Outro, os tênis que a gente usa, né? Foram também desenvolvidos com base em modelos de calçados projetados para os astronautas. Tá certo? Muitos aparelhos elétricos também sem fio, como a broca, usada para perfurar madeira, metal, pedra e etc., foram também desenvolvidos em pesquisas espaciais. E que esses aparelhos sem fio aqui é muito usado no nosso dia a dia. Os pedreiros usam essa broca para perfurar as madeiras, os carpinteiros também, para perfurar metal, pedra, enfim. Então, gente, a nossa aula de hoje de ciência foi essa aí, sobre o ser humano e o espaço sideral, tá certo? Espero que eu tenha conseguido repassar de modo claro para vocês. Então, bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima. Vamos estudar, e tirar